Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns livros que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Sabe aquele livro que você favoritou e que você gostaria de ter toda a experiência de não saber nada sobre a história e ir descobrindo conforme você vai lendo tudo de novo? Eu resolvi separar aí 5 livros que eu gostaria muito de ter essa sensação de leitura como se fosse a primeira vez, assim, novamente. E o primeiro, que não vai ser surpresa pra ninguém, eu acho que muita gente gostaria de ter essa experiência de novo, é a série de Harry Potter. E eu falo da série toda, mas mais do que da série toda, eu gostaria de ter lido esses livros sem ter assistido os filmes. Eu li esses livros depois que todos os filmes já tinham sido lançados, então assim, eu já sabia a história, eu já sabia todos os plots. Por mais que nos livros a gente tenha muito mais informação, a gente tenha muito mais personagens que não são citados nos filmes, eu gostaria de ter tido esse primeiro impacto desses plots conforme eu ia lendo os livros. Então eu gostaria muito de reler a história de Harry Potter como se fosse assim a primeira vez, o primeiro contato com o universo. Eu acho que teria sido muito mágico. É uma das minhas séries favoritas de livros e também eu gosto muito dos filmes. Eu reassisto sempre que eu posso, ou seja, todo mês praticamente. Então é uma série que faz parte da minha vida desde criança, mas eu acompanhei aí os lançamentos dos filmes, mas não o dos livros, e eu fui ler os livros, né, a série toda depois de mais velha. Então eu já sabia o que ia acontecer, os filmes já tinham sido lançados, então eu já tinha esses spoilers dos grandes plots que tinha Harry Potter. Então eu gostaria muito de ler como se fosse a primeira vez, a primeira experiência, o primeiro contato com o universo. O próximo livro é um dos meus favoritos da vida e que eu gostaria muito de ler como se fosse a primeira vez, que é Leve-me com Você. Quando esse livro saiu pela Dark Side, muita gente favoritou, eu inclusive. Aqui a gente vai ter uma história muito delicada sobre o luto, a gente vai ter um protagonista que acabou de perder o seu filho e ele decide partir numa viagem para levar as cinzas do filho até o lugar favorito dele. E aí nesse caminho ele encontra 2 crianças que vão precisar da ajuda dele, eles acabam se conectando de uma forma muito bonita. E gente, essa história ela é fantástica, esse livro me marcou muito e eu gostaria muito de ter essa experiência de novo, de ter esse contato com esses protagonistas. As 2 crianças, elas são incríveis, a história do nosso protagonista ela é muito sensível, a gente vai falar muito sobre o luto, sobre a perda de um filho, sobre a gente tentar vencer essas cicatrizes, sabe? Tentar superar esse momento difícil, esse momento de dor e tentar seguir em frente. Então esse livro assim é muito delicado, ele é um livro muito sensível e que eu morro de vontade de ler esse livro assim como se fosse a primeira vez, como se eu não conhecesse a história, como se eu não soubesse que essa história é fantástica, sem nem saber sinopse, sabe? Eu gostaria só de simplesmente pegar esse livro e ler tudo de novo e, sei lá, me surpreender de novo, sabe? Com essa história e com o quão tocante ela é. O próximo livro é um romance de uma das minhas autoras favoritas, que foi o meu primeiro contato com a autora, que foi Hipótese do Amor, da autora Ali Hazelwood. Esse aqui é um livro clichê, mas que me marcou muito quando eu li. Eu simplesmente devorei e eu adoraria reler esse livro, ler esse livro como se eu não soubesse de nada de novo, sabe? Porque eu lembro da sensação quando eu tava lendo, aquela sensação de você estar muito imersa na leitura, de você estar torcendo pelos protagonistas, de você querer saber o final, querer saber como que esses protagonistas vão terminar, de suspirar pelos momentos dos dois, sabe? Então eu gostaria muito de ler de novo, como se fosse a primeira vez. E assim, gente, eu devoro tudo que é dessa autora. Muitos deles são favoritos, outros são 4 estrelas, mas mesmo assim são histórias que me marcam muito. E a Hipótese do Amor foi meu primeiro contato com ela, então eu tenho muito carinho por esse livro, por essa história, ainda é um dos meus casais favoritos aí da literatura. Partindo agora para fantasia, eu adoraria reler e saber dessa história como se fosse a primeira vez, a série e trilogia aí de Caraval. Esse livro foi um livro que eu tentei ler 2 vezes, a primeira não funcionou e na segunda eu fiquei super imersa, tá? O começo desse livro ele é um pouco lento, mas depois, quando você tá tentando desvendar o que tá acontecendo, você não sabe o que é verdade e o que é mentira, você não sabe quem são esses protagonistas, quem são essas pessoas, e você vai conhecendo aos poucos, você vai conhecendo Lenda, que é um dos meus personagens favoritos, né, um pseudo-vilão, um anti-herói, não sei, porque eu não consigo considerar o Lenda como um vilão, tá? Ele pode até ter algumas intenções aí meio distorcidas, mas o Lenda ainda não é um vilão pra mim.
E aí eu gostei muito de me aventurar nesse universo de Caraval, e essa trilogia é uma das minhas trilogias favoritas. Eu gosto muito do segundo e do terceiro também, então eu gostaria muito de visitar esse universo, assim, esse universo meio que lembra um circo, um teatro, tem toda a parte de que tudo é mentira e você chega num ponto que você já tá acreditando em tudo que tá acontecendo, mas você sabe que é tudo mentira, sabe? Então essa história ela é fantástica, eu gostei muito das reviravoltas, eu gostei muito do casal, eu gostei, assim, enfim, gente, eu gostei muito dos protagonistas e realmente da primeira vez que eu li não funcionou, mas da segunda se tornou um favorito, então eu gostaria muito de ter esse contato de novo, sabe, com o universo de Caraval. E por último, mas não menos importante, um livro que eu li recentemente que, meu Deus, eu gostaria muito de ler esse livro de novo, sem lembrar de nada, sem lembrar o quanto eu torci por esse casal, sem lembrar do quanto eu fiquei imersa na leitura e do quanto eu quis devorar essa história. E aproveitando que em agosto vai sair o segundo livro, eu quero falar sobre Assistente do Vilão. Esse daqui foi um dos grandes favoritos desse ano pra mim. Eu já comprei o segundo na pré-venda com os brindes, então eu tô super empolgada pra fazer a leitura. Mas esse é um daqueles livros que eu gostaria muito de conhecer o universo de novo, assim, do zero. Quando eu peguei pra ler, eu não tinha visto muitas resenhas sobre a sinopse, eu só sabia que as pessoas estavam favoritando, mas eu não sabia direito do que se tratava, e isso pra mim foi um grande ponto positivo, porque eu me surpreendi do início ao fim. Eu só sabia que a nossa protagonista ia trabalhar pra um vilão, e a partir daí tudo foi uma surpresa pra mim, e eu não sabia o quanto esse vilão ia ser carismático, eu não sabia o quanto a nossa protagonista ia ser carismática, o quanto de plot eu ia ter nesse livro, sabe, principalmente ali pra parte do final, o quanto esse universo de fantasia, de magia, de poderes ia me fazer suspirar, e também eu não sabia que o meu coração ia ficar acelerado cada vez que o vilão contracenava com a Ivy. Então assim, gente, simplesmente fantástico, foi um livro que eu devorei, ele é meio grossinho, confesso, ele deve ter aqui mais de 500 páginas, mas gente, esse livro ele é simplesmente incrível e eu gostaria muito de ter um primeiro contato de novo com esses dois protagonistas, porque esses capítulos alternados, a gente vai ter a visão do vilão, então assim, gente, sensacional, eu sempre indico esse livro, tá? É acima de 14, 15 anos, esse livro assim é fantástico, vai te deixar imerso, tá? Tem um romance muito gostoso, vai te deixar com o coração quentinho, mas também a parte toda de fantasia e do quanto a nossa protagonista e também o vilão vão crescendo ali, construindo uma relação durante esse tempo é muito legal. Então, gente, um dos favoritos de 2024 e eu tô esperando ansiosamente por agosto para que chegue logo a continuação e eu possa ler e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então é isso, gente, esses são alguns livros que eu gostaria de visitar como se fosse a primeira vez, como se eu não soubesse de nada da história, como se eu não, assim, conhecesse os plots, conhecesse os protagonistas e ter esse contato de novo, porque foram livros que me marcaram muito, que são favoritos e que eu gostaria de reviver esses sentimentos tudo de novo. Porque afinal a releitura, ela também te traz muitos sentimentos, né? Ela também vai te fazer relembrar disso, mas nada como a primeira leitura, a primeira vez que você conhece esses personagens, a primeira vez que você lê sobre eles, que você lê sobre o universo, enfim, é totalmente diferente, sabe? A primeira leitura de uma releitura. Eu amo fazer releituras, tô até querendo reler Assistente do Vilão, mas vocês entenderam, sabe? O primeiro contato que a gente tem, pra mim, sempre é diferente da releitura, porque a gente muitas vezes já sabe o que vai acontecer, a gente lembra o que vai acontecer, né? É claro que algumas situações muito específicas a gente acaba esquecendo, mas o grande plot, a grande solução, o grande personagem, o grande enredo a gente vai lembrar. Então, nada como a primeira vez. E me contem aqui nos comentários se vocês também têm aquele livro que vocês gostariam de ler, como se vocês não conhecessem a história, como se vocês não conhecessem os protagonistas, como se fosse realmente um primeiro contato. Deixa aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, e se quiserem comprar algum desses livros, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos eles para vocês conferirem e lerem também. Um beijo e até a próxima!